Estamos aqui para mais um episódio do Estou que nem posso. Estou que nem posso, na verdade. Não precisamos ser formais aqui. Nem corretos a escrever português. Que não há esse problema. Nós aqui temos liberdade para dizermos o que queremos e dizermos o que quisermos. Para conversar da forma que quisermos. Porque estamos que nem podemos, não é verdade? Isto está calor ultimamente, está complicado esta situação. Está calor, está chuva, está tudo descontrolado. Eu saí de casa está bastante descontrolado. Na terça, no outro dia estava a chover e fiquei tipo, mas está a chover em agosto. Eu não percebo, acho que eu não percebo. Epá, podemos fazer um programa que é o aquecimento global. Chamávamos jovens ativistas. Olha, se gostarem da ideia, pois digam aí, deixem aí notas. Acho que é importante. Mas hoje, portanto, estamos aqui no Estou que nem posso, que é um podcast da rede. Sigam no Insta, rede.pt, e mandem-nos sugestões e coisas que queiram ver aqui, que nós vamos tentar fazer o que podemos, não é verdade? Mesmo que não possamos. O tema de hoje, então, que vamos tratar aqui é para a entrada no mercado de trabalho, após a licenciatura, ou após o mestrado, ou o que quer que seja que vocês estejam a fazer. Após a vossa formação. Exatamente, após o ensino superior. Portanto, passo aqui para o Mário para apresentar o nosso primeiro convidado. Pois bem, então, primeiro vamos falar, para começarmos aqui, vamos fazer aqui uma estrutura toda bem construída, e primeiro vamos ter aqui o Luís Noronha, que é um recém-licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia do Porto, e, portanto, o Luís tem um percurso parecido com alguns jovens que gostam de fazer atividades e de participar em coisas. Portanto, passou pela Tuna, passou pela Associação de Estudantes e, digamos que então, Luís, estás aí? Já podes falar um bocadinho? Luís, Olá, boa tarde a todos. Então, Luís, andaste na tua luta à procura de trabalho desde o final de 2019 e agora, recentemente, face mesmo a esta situação, conseguiste encontrar trabalho e já, digamos que ainda não começaste, mas já estás aí numa boa fase. Portanto, vais trabalhar na Jumia, que é uma plataforma de e-commerce, em setembro, certo? Exatamente, a partir de dia 1. Primeiro, antes de mais, também explicares um bocado aqui o que é a Jumia, porque lá está, nem todas as pessoas conhecem a empresa, e também para as pessoas ficarem a saber então o que é que tu vais fazer e faça atuar então o que é que tu vais aplicar aí. Ok, então a Jumia é uma plataforma de e-commerce, basicamente que está sediada em África e que a maior parte das operações são feitas em África, como se fosse uma Amazon de África, e está a tentar ganhar uma market share cada vez maior, porque apesar de tudo os grandes nomes de e-commerce como Amazon, eBay, etc., não têm um grande alcance no continente africano. Em relação ao que eu vou fazer, lá está, como uma plataforma de e-commerce, acaba por ter variadíssimas receitas, desde a compra dos produtos até à publicidade que cada empresa e produto tem no site. Vou acabar por tentar fazer aqui a ligação entre o lado mais técnico do site, de todas as questões técnicas do site, e fazer a ligação para a parte financeira e perceber onde é que podemos melhorar, onde é que o negócio tem falhas, que se estamos a ter custos demasiado elevados em algumas questões do negócio, se podemos aumentar as vendas de alguma forma e fazer aqui a ligação à parte financeira. Vais fazer um trabalho bem duro, com alguma responsabilidade, não vais entrar assim como um junior account ou fazer assim um trabalho mais suave, vais acabar por ter alguma responsabilidade, e acho que, olha, uma ideia bastante interessante, e é importante também haver essas empresas que acabem por dar essas oportunidades a certas comunidades que às vezes nós não ligamos, e lá está, nós, por exemplo, em Portugal, como falavas e bem, não temos a Amazon sediada, mas temos a Amazon de Espanha, e que acabam por fazer todo esse serviço, e mesmo na própria Europa eles fazem esse trabalho, e é importante essa área. E vais trabalhar com sede cá em Portugal? Sim, no Porto, uns escritórios ali perto da Boa Vista, e fazemos, lá está, a ligação com o hub em vários países africanos e também com um hub situado na China, porque cada vez mais a maior parte das empresas, e principalmente esta venda em massa, acabam por ter as empresas sediadas na China, onde o custo da mão de obra, o custo de produção acaba por ser mais baixo e mais barato.
Sim, lá está, por diversos fatores e sendo esse um dos principais, sem dúvida. Olha, com base na Exatamente. tua área e se calhar comparando com alguns colegas teus, sentiste alguma dificuldade em encontrar trabalho? Senti alguma, porque lá está, eu já sabia desde o início deste último ano letivo que acabou que queria entrar no mercado de trabalho este ano e senti alguma dificuldade e diferenças, porque lá está, na faculdade, pelo menos na Faculdade de Economia, liga-se muito a duas coisas, que é à média e também ao associativismo. E há pessoas que se focam muito mais na média, há pessoas que se focam muito mais na parte das organizações e de tentar crescer, e há pessoas que conseguem conjugar as duas. Eu acabei por focar-me um bocadinho mais no lado do associativismo e sentia que tinha algumas vantagens, mas também acabei por ter desvantagens em relação à média, algumas notas que se calhar não foram as melhores, e acaba por ser mais fácil para as pessoas que consigam conjugar as duas. Mas também tem muito a ver com o tipo de empresa e com o tipo de pessoa que a empresa está à procura. Mas sente se calhar, por exemplo, a questão do associativismo acaba por também às vezes ser um ponto importante na parte do recrutamento, porque às vezes acabas por já ter muito mais experiência a lidar com pessoas e às vezes mesmo em contacto com marcas ou empresas. Sentes que isso também ajudou no teu caso? Sim, exatamente. Eu, pelo menos na associação, acabei por tinha contacto com a Summersby, com a Superboc, para eventos que realizávamos. Na Tuna também acabei por crescer muito e cada vez mais as empresas dão um valor à média, têm aquela componente para fazer até um desempate, se calhar, em candidatos, mas cada vez mais ligam à parte interpessoal dos candidatos, tentam perceber se nós já crescemos, porque, apesar de tudo, na minha área, podemos fazer tanta coisa diferente que até vamos acabar por aprender mais tecnicamente no emprego em que vamos estar, mais do que aprendemos na faculdade. Então, eu senti muito que as empresas estavam à procura de pessoas já com capacidade de trabalhar em equipa, com capacidade de raciocínio, capacidade de lidar com imprevistos e, na minha opinião, acabam por procurar mais esse lado interpessoal. Porque lá está, a média acaba por ajudar, mas é importante, se calhar, lá está, uma empresa quer uma pessoa que efetivamente também já conheça o mercado e saiba trabalhar nele, porque a média pode dar muita coisa, mas é uma valência muitas das vezes teórica e lá está. Exatamente. E se calhar esse ponto também é importante as pessoas terem essa envolvência e conseguirem desbloquear algumas soft skills que não conhecem. Exatamente, ter aquele cheirinho já do mundo... Sim, no mercado de trabalho, é importante ter essa envolvência. E já falámos também da questão, lá está, dos teus colegas e da tua situação. Face ainda por cima à situação da pandemia, sentes que o teu mercado se encontra saturado ou continua tudo igual, digamos assim? Senti um bocadinho. Só para dar mais a minha perspectiva e da perspectiva da FEP, nós todos os anos temos uma feira de emprego que é organizada pela FJC, que é uma das maiores organizações da FEP, e na altura, isto foi mesmo antes da pandemia estourar, digamos assim, cá em Portugal, foi no início de março, logo na primeira semana de março, e tinha muitas empresas, como todos os anos têm, e muitas dessas empresas estavam a entregar panfletos, a entregar cartões, a dizer que iam abrir recrutamentos, e como eu e muita gente anotamos alguns e-mails de recrutamento, anotamos alguns contactos de até pessoas dos recursos humanos, e eu lembro-me de, em março, abril, em casa, ter mais tempo livre e estar a mandar e-mails para algumas dessas empresas, e algumas dessas que tinham dito que iam abrir recrutamentos, ou acabaram por não me responder, ou até recebi 2, 3 e-mails de empresas que disseram que iam adiar recrutamentos, ou que este ano iam cancelar os recrutamentos, e eu senti que acabaram por ter desafios claramente com a pandemia, e alguns problemas, provavelmente. Então, ou seja, é um mercado transversal, digamos, que acabou por afetar diversas áreas e lá está, e também daí perguntar-me isto. Na área da economia, porque normalmente há empresas nessa área que já são muito internacionais e, portanto, começou-se a sentir, deduzo eu, mais cedo. Por exemplo, desde a China já sentia aquele impacto que nós demorámos um pouco mais, porque a pandemia demorou mais tempo a chegar aqui, na verdade. Mas acredito, lá está, por isso é que esta área que agora estás a trabalhar, que vais começar a trabalhar em setembro, acaba por ser uma área que se calhar não se sente tão afetada, porque sendo o e-commerce, até se calhar eles ainda estão à vontade para recrutar, se calhar até estão com mais compras e com mais clientes do que noutra altura.
Uma pergunta também que falavas, pronto, lá está, como já estás à procura de trabalho já há algum tempo e falavas dessa questão dos e-mails, chegaste a ir a alguma entrevista de emprego? Presencial? Ou Ou no face à geral? situação, pronto, seja no Sim. geral. Assim, Sim, ou seja, desde o início eu tive num processo de recrutamento de uma consultora que é uma das maiores cá em Portugal, pronto, e tive alguns, e ao longo deste tempo todo tive várias entrevistas, mas acabei por, nessa consultora, tive 3 entrevistas diferentes finais, ou seja, porque aquilo funciona com departamentos, mas acabei por ir à fase final de um departamento e diziam-me que gostavam de mim, mas tinham escolhido outra pessoa. Acabei por ir à mesma empresa para uma entrevista final de outro departamento e acabei por ir a uma terceira vez à mesma empresa para entrevista final já noutro departamento e noutra posição. Lá está, e acabam por sempre dizer o mesmo. E lá está, tive outros processos de recrutamento que também tinha algumas entrevistas e acabavam por dar uma resposta negativa no final. E lá está, aprendi um bocadinho também a lidar com, não diria com o fracasso, acho que até nós, na nossa idade, não podemos ver isto como um fracasso, temos apenas que pegar, se calhar, neste lado mais negativo da procura de emprego, que é chato, que é demora, às vezes até encontrarmos e às vezes maçador, lá está, porque às vezes nós duvidamos mesmo das nossas capacidades. É isso? É mesmo, mas é a verdade mesmo. é que todos nós acabamos por ouvir vários nãos porque estamos todos nesta corrida para todos, Sim, não é? E em Portugal. Esta pergunta também seria muito por isso, lá está, tu notas essa evolução, talvez desde a primeira vez que tiveste uma entrevista, por exemplo, agora a última que tiveste, e que lá está, nós acabamos acabamos por ter vários picos. Por exemplo, as primeiras entrevistas é sempre género, meu Deus, vou ter uma entrevista. Depois começas a levar os nãos e começas a descer a motivação. Também é um processo de aprendizagem, tu aprendes a ser melhor nas entrevistas e pronto, e a saber apresentar-te também. E é isso. Exatamente. E assim, na tua experiência pessoal, como é que foi também essa parte? Sim, eu vou ser sincero, chegou ali uma altura em que eu parei e disse, não, eu vou mudar o meu currículo, vou mudar as cores, vou mudar a minha carta de motivação. Ser mais apelativo. Sim, porque chegou uma altura em que eu percebi mesmo, ok, as empresas não me estão a aceitar, se calhar vou tentar mudar um bocadinho a abordagem. E foi aí que eu percebi também que estava se calhar a dar ênfase a coisas muito, muito em concreto, se calhar estava a dar ênfase a projetos que fiz, às associações que estive, e se calhar não fiz a ligação para as competências que ganhei. Então chegou ali uma altura em que eu percebi que todas as organizações em que eu tive, que tinha trabalhado em equipa, ok? E a partir daquele dia em que eu decidi mudar muita coisa no meu currículo, na minha carta de motivação, eu comecei a apresentar-me como jogador de equipa, que é uma coisa que cada vez mais as empresas procuram, porque cada vez mais os departamentos são fluidos, são abertos e há uma dinâmica maior entre as pessoas que trabalham na própria empresa e senti que isso me favoreceu imenso, mas foi preciso levar muitos nãos e levar muita pancada, digamos assim, para perceber que se calhar tinha que mudar alguma coisa. Pois, no fundo, é assim uma tentativa e erro até chegares àquilo que realmente funciona, aquilo que funciona e àquilo que efetivamente vai conseguir sucesso. Portanto, é uma coisa que realmente, se calhar, até há algumas faculdades que já ajudam nesse processo da criação do currículo e etc., que é sempre bom ter essas coisas. São importantes nós sabermos e sabermos construir um currículo e apresentarmos. E se calhar para ti, Luís, foi importante porque também não conhecia, se calhar não tiveste essa abordagem de como apresentar-te às empresas e se calhar foi bom o trabalho que tu fizeste de retrospectiva e perceber, ok, então se calhar isto não é bem assim. E lá está, isto também é um bocado o objetivo também deste programa e por isso é que também ainda deste um bom input e acredito que quem esteja a ver que lá está, esteja à procura de trabalho, é importante percebermos isso e não fracassar e não sentir que somos menos. Não sentir que somos nós até o problema. E sentir que lá está, as empresas estão à procura de pessoas se calhar em específico e se nós não entramos nesta, se calhar há outra empresa que vai estar à procura de um perfil igual ao nosso e tentar dar um bocadinho a volta à situação e não ir abaixo. Acho que é importante. Acho que esse acabaste de dar um bom conselho, é uma motivação para quem conseguiu e para quem já passou por essa parte do recrutamento todo,
E agora só, aqui uma à parte, lá está, já falámos da questão da tua empresa e o que vais fazer, mas é importante também, tendo em conta que é o teu primeiro trabalho, quais é que são as tuas expectativas? Tenho algumas, lá está, como disseste, é importante o primeiro trabalho, porque eu acabei por não dizer, mas eu também tive uma situação numa empresa que queria ficar comigo, mas eu senti que não era o melhor para mim, porque a empresa era boa, a proposta que me fizeram até era boa, mas acabei por sentir que o primeiro emprego deve ser algo que nós gostamos mesmo, porque vai acabar por definir a área onde nós vamos, se calhar, focar-nos mais. Em relação a perspectivas, quero aprender bastante e crescer muito. Acabei por se calhar não olhar tanto para propostas em termos de valores e dinheiro, porque sou muito novo, tenho muito a aprender e quero ter um impacto, quero estar numa empresa, e foi por isso que escolhi um bocadinho a Jumia, que tem impacto no mundo e que tem impacto nas pessoas e que lide muito com os problemas do dia-a-dia das pessoas, mas acima de tudo quero aprender bastante, e eu, principalmente, também tenho amigos que dizem isto, nós saímos da faculdade um bocadinho, ok, com a teoria lá, mas sem saber nada em concreto do como é que o mundo funciona. E acima de tudo quero crescer e quero aprender. É verdade, nós muitas vezes andamos estes 3 a 5 anos a tentar preencher um currículo, mas na verdade estamos sempre a preencher um currículo com as nossas aprendizagens e experiências. Exatamente. Bem, olha, Luís, só também para fecharmos a tua parte e para depois também passarmos então para a nossa segunda convidada. O que é uma pergunta que acho que é importante também percebermos e que é para as pessoas também às vezes terem essa noção. Achas que, no teu ponto de vista, achas que é muito mais importante, lá está, como estávamos a falar há bocado, para uma empresa, uma boa média ou uma pessoa que seja capaz de, lá está, como tu falaste, do trabalho de equipa e já te saber enquadrar? Ok. Na minha perspectiva, acho que depende um bocadinho da posição, porque se for uma posição muito técnica, muito em que a pessoa tem que trabalhar sozinha e com um objetivo e tem que ter muitos conhecimentos técnicos, percebo que as empresas deem mais valor a uma média ou um mestrado em relação a uma licenciatura ou a pós-graduações, etc. Ou seja, mais estudo. Mas eu sinto que cada vez mais as empresas já têm a possibilidade de te dar as hard skills, dão-te formações, dão-te mentores para te ajudar a perceber cada vez mais o trabalho, e cada vez mais é importante, em muitas das empresas, uma pessoa que esteja disposta a correr riscos calculados, uma pessoa que já saiba lidar com imprevistos e lidar com erros, que também é muito importante saber lidar quando as coisas correm mal e saber seguir em frente, saber trabalhar em equipa, saber pedir ajuda. Acho que cada vez mais as empresas já têm as ferramentas para nos dar conhecimento e para pegar no conhecimento que nós obtivemos da faculdade e exponenciá-lo, mas precisam cada vez mais que nós sejamos pessoas com capacidades e soft skills mais pessoais. Acho que é um bocadinho por aí. Pronto, olha, obrigado, Luís. Fazemos a ponta então com esta tua resposta então. Passo então, Márcia, então, passamos então para a nossa convidada seguinte, que é a Lígia Mendes, que é Talent Acquisition Manager na Randstad. É uma pessoa com uma função extremamente importante aqui para os recém-licenciados, porque no fundo é ela que também nos dá aqui as oportunidades que nós procuramos. Muito obrigada por estar aqui connosco, Lígia. Se quiser fazer uma apresentação um bocadinho, explicar um bocadinho aquilo que faz, mais em específico. Claro que sim. Boa noite, Márcia e Mário. Obrigada também pelo convite. É um grande prazer para mim estar aqui a falar de uma temática que me é muito querida, que é a questão do primeiro emprego. Eu trabalho efetivamente com recrutamento e seleção, portanto eu sou responsável de uma equipa de consultores de recrutamento na Randstad. A Randstad é líder em Portugal no setor dos recursos humanos e, portanto, disponibiliza diversas soluções na área dos recursos humanos, desde o recrutamento e seleção, em diversos setores, desde o menos ao mais especializado.
como o próprio aconselhamento de carreira, a formação, portanto temos várias soluções na área dos recursos humanos. Eu trabalho numa área que é uma área, portanto, que toca aqui esta temática de hoje, que é a área do recrutamento e seleção. Trabalho há 2 anos nesta área e tive a oportunidade também este ano de terminar uma pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos, que me dá aqui uma visão mais abrangente, para além do recrutamento e seleção, sobre toda a temática da gestão de pessoas. Portanto, dentro desta temática da gestão das pessoas e tendo em conta que hoje em dia a maioria dos jovens acabam por todos seguir para o ensino superior e, portanto, acabamos por ter que nos destacar de outras formas com as nossas soft skills. Na sua perspectiva, quais é que são as soft skills que são mais valorizadas no mercado de trabalho? Bom, o Luís acabou aqui por falar uma série delas que eu considero muito importantes e que são muito valorizadas nas empresas hoje em dia. Começamos aqui, até se nos reportarmos um pouco a um relatório que o Fórum Económico Mundial publicou em 2018, em que falava justamente das top 10 skills que iriam ser valorizadas em 2020. Estando nós hoje em 2020, conseguimos perceber que são efetivamente estas as skills que são valorizadas nas empresas, e que o Luís teve a oportunidade de tocar. Achei muito interessante a intervenção do Luís, porque ele acaba por chegar à conclusão no seu percurso daquilo que é realmente importante e que é valorizado. As 3 principais, ou as 3 primeiras competências que estão no top desta lista são a resolução de problemas críticos, o pensamento complexo, aliás, o pensamento crítico e a criatividade. Ou seja, na verdade, a evolução tecnológica veio aqui automatizar uma série de processos mais simples das organizações, e, portanto, aquilo que as organizações agora procuram são profissionais que consigam trazer soluções novas, portanto, o tal sangue novo, que tragam ideias novas, que tragam uma capacidade de resolver problemas que são mais complexos. Temos que ter em conta também que estamos na era da Big Data, ou seja, as empresas têm acesso a muita informação, como nunca antes, e esta informação tem de ser, de certa forma, analisada e transformada em valor para as empresas, em valor para os clientes. E, portanto, são necessários profissionais que tragam essa capacidade, no fundo, de tornar toda esta informação e esta complexidade em algo que faça as empresas evoluir, que sejam inovadoras e que se posicionem de forma competitiva no mercado. Esta questão da criatividade, que é uma questão muito importante e que às vezes achamos que está muito ligada ao ser artista, nada disso. Portanto, a criatividade muitas das vezes é baseada num conhecimento profundo que temos de uma área e que depois nos ajuda, no fundo, a encontrar soluções novas para problemas antigos. E, portanto, requer aqui um envolvimento muito ativo e um conhecimento, muitas vezes, muito alargado daquilo que são as áreas de atuação, os vários departamentos, o negócio, as relações externas também da própria organização, e, portanto, isto são competências que as organizações valorizam. Temos aqui uma que é bastante, dentro dessa lista, que também é bastante valorizada, o Luís acabou por tocar nela, que é a questão da colaboração e de ser um team player, portanto, haver a capacidade de trabalhar em equipa. As organizações com alguma maturidade têm até evoluído e tem-se visto uma evolução, mesmo nas grandes multinacionais, para uma organização que tende a ser cada vez menos hierárquica. Fala-se até, em muitas delas, de organizações matriciais, ou seja, há aqui o mesmo profissional responde às vezes a mais do que uma pessoa, o que o obriga, portanto, a abrir aqui o leque das relações e a ter que se relacionar para resolver as suas tarefas diárias. Por outro lado, é cada vez mais comum trabalhar-se por projetos. Portanto, esta complexidade leva a que seja necessário equipas multidisciplinares para poder resolver esses mesmos problemas. E, portanto, a componente colaborativa é muito importante para o profissional se destacar. Portanto, mostrar isso, tal como o Luís aqui demonstrou e muito bem, demonstrar isso numa entrevista de emprego, num currículo até antes da entrevista, é muito importante, porque é bastante valorizado. Agora, com o Covid e com o trabalho remoto, temos ainda a questão da colaboração à distância. Portanto, a capacidade também de estar à distância e de colaborar com colegas à distância. E, portanto, é uma competência altamente valorizada pelo mercado. Gostaria ainda aqui de falar, por fim, se calhar, falaria aqui da flexibilidade cognitiva. Esta competência é de extrema importância,
porque as empresas estão em constante mudança. E, portanto, a flexibilidade cognitiva aparece aqui como oposta à rigidez cognitiva, não é? Portanto, o eu sempre fiz assim, o eu acho que é assim, eu venho da faculdade com a teoria assim, e não tenho a capacidade de mudar o chip, não é? Quando há essa necessidade e quando há aqui ventos de mudança dentro da própria organização e mesmo fora. A capacidade de ler essa mudança e de se adaptar é muito valorizada também pelo mercado e, portanto, eu diria que é uma das competências também que destacaria aqui na listagem das 10, destacaria como muito valorizada pelo mercado atualmente. Eu até iria comentar que se calhar esta situação da pandemia até foi, testar muitas skills das pessoas no que toca à criatividade e de facto essa flexibilidade, porque tivemos que inventar novas formas de efetivamente trabalhar e de adaptarmos a essa nova realidade que ainda vai durar algum tempo. Sim, mesmo então o trabalho de equipa é muito importante, porque parecendo que não, as pessoas que estão no teletrabalho acabam por ter muito mais responsabilidade também de conseguirem criar formas de comunicar com as pessoas e terem a abertura num novo ambiente e num ambiente mais familiar, que às vezes lá está, o trabalho em casa, terem também essa abertura e lá está, e também é um teste ao comportamento e à postura da pessoa, porque muitas das vezes imensas pessoas trabalham com filhos em casa e conseguir testa a paciência gerir, também. sim, acaba por ser um trabalho entre gerir não só a família, mas ainda gerir todo um trabalho em equipa, e acho que sem dúvida o trabalho de equipa acaba por ser também uma valência que tem sido muito testada nesta altura. Com certeza terá sido também uma dificuldade que surgiu durante este tempo. Por acaso, o que eu considero é que, e da experiência que tenho tido, é que a pandemia veio aqui colocar em causa um bem máximo para todos nós, que é a saúde. E, portanto, as pessoas acabaram por muito rapidamente se adaptar. Isto eu falo das pessoas individualmente, adaptaram-se muito rapidamente. Eu posso dizer-vos, eu giro uma equipa multigeracional e tinha pessoas, nós na Randstad já temos a política de trabalhar antes do Covid era a partir de anywhere, agora é a partir de casa, e havia pessoas que nunca tinham usufruído desse benefício porque consideravam que não conseguiam trabalhar sozinhas, que precisavam da interação com os outros, e de facto houve uma adaptação de todos de uma forma extraordinária a esta nova forma de trabalhar. A colaboração intensificou-se, as relações também. A minha equipa está separada, tenho metade da equipa em Lisboa, metade da equipa no Porto, e em tom de brincadeira costumam dizer que nunca estiveram tão perto uns dos outros como agora. De facto, criámos aqui mecanismos, é inacreditável lá está, a capacidade de sermos criativos, a criar mecanismos de um dia para o outro para continuar a corresponder às necessidades dos clientes, obviamente, e também às necessidades uns dos outros, porque lá está, como o Mário dizia bem, há colegas que têm filhos, há colegas que têm situações, outros familiares em casa e, portanto, se calhar não têm as condições de trabalho ótimas para poderem estar a prestar o melhor serviço e, portanto, a colaboração entre todos foi muito importante para nos entreajudarmos e continuarmos a prestar o serviço que é expectável. Sim, lá está, acabou por ajudar a ligar bastantes equipas e lá está, acabou porque parecendo que não, as pessoas tivessem aquele hábito de simplesmente ir de casa para o escritório, fazer o trabalho lá em equipa e voltar para casa e fim, acabou por obrigar as pessoas a adaptar-se e a perceber, ok, temos de ser mais unidos efetivamente porque todos nós temos a mesma situação, porque metendo as pessoas todas na mesma realidade, que é uma realidade, lá está, e como falavas bem, da questão da saúde, fez com que, se calhar, as pessoas se unissem mais e percebessem, ok, todos nós temos os nossos problemas, mas nessa altura temos de trabalhar em equipa mais do que nunca. E acho que acredito que e lá está, e como falavas bem, a tua experiência, e é importante percebermos que na tua empresa acabaram por, mesmo já tendo esta política, que é muito bom, que acredito que a partir de agora será cada vez mais essa política de trabalhar em todo o lado, digamos assim, mas acho que é importante as pessoas também ajudarem-se nessas situações e às vezes dos grandes males vêm algumas coisas boas. E no fundo também é importante a questão da empatia e termos noção de que realmente às vezes é preciso fazer sacrifícios porque estamos todos a tentar proteger-nos uns aos outros e as pessoas estão mais vulneráveis, não é verdade? Sim, esta questão da empatia é absolutamente central e vai sair reforçada, sem dúvida alguma, deste período, o compreendermos o outro, o mostrarmos a nossa casa ao outro, porque
na realidade é isso que está a acontecer, não é? Sim. E, portanto, mostrar a nossa casa e a nossa realidade é fazer com que o outro também consiga mais facilmente compreender-nos, não é? E conhecer-nos melhor. E, portanto, eu acho que são coisas bastante positivas que algumas delas certamente ficarão aqui no pós-Covid, assim espero, pelo menos, porque acho que se desenvolveram coisas muito positivas durante esta fase, sem dúvida, nas empresas. E pronto, então aqui para os recém-licenciados, não é? Que estamos a tratar efetivamente, o Luís referiu uma coisa anteriormente que eu gostava de comentar, porque ele falou de a média dos final de curso e versus as soft skills depender um bocadinho do curso, pelo menos foi aquilo que eu tirei daquilo que ele disse, que há, para certas funções há coisas que precisamos de um conhecimento mais técnico em que efetivamente a média se calhar vai ser tomada mais em conta e outras em que as soft skills, pronto, por exemplo, numa ciência social, num trabalho que envolve esse tipo de coisas, se calhar é mais importante as soft skills e esse aspecto. Num ponto de vista da gestão dos recursos humanos, como é que fazem essa seleção então dos recém-licenciados? Também se de facto depende da média e daquilo que estamos a fazer. Sim, o Luís acaba por dar aqui um exemplo muito bom, que é o seu, não é? E, de facto, a média para alguns, no sentido em que ele viveu, e o que eu queria referir é que ele viveu durante um ano, não é? Portanto, ele está à procura de trabalho desde o final de 2019 e, portanto, ele vive um ano e meio. Ele vive aqui uma situação em que algumas das empresas, portanto, têm efetivamente aqui dão de facto mais relevância à questão da média, outras olham mais para as soft skills. Da minha experiência e da experiência que nós temos, nós trabalhamos com centenas de empresas, aquilo que efetivamente é mais valorizado, de uma forma geral, está mais relacionado com a questão das competências e com a questão daquilo que o candidato é capaz de demonstrar, de ter. Foi muito engraçado o exemplo do Luís, quando ele diz, ok, eu percebi ao fim de tantos nãos aquilo que tinha que salientar e que era a questão das minhas competências, e é efetivamente isso. Portanto, eu diria que há aqui três grandes ferramentas que são que o recém-graduado, o recém-licenciado pode utilizar ou deve utilizar para ser mais bem-sucedido ou com mais rapidez no mercado de trabalho, que é a questão da experiência, ou seja, esta questão, por exemplo, que o Luís refere da experiência no associativismo, que lhe deu aqui uma bagagem, eu acredito, enorme, de relacionamento enfim, até com empresas, não é? Como ele refere, que ele tem que usar aqui algumas competências, nomeadamente a de negociação, portanto, aprender aqui a mover-se no mundo mais empresarial. Outras experiências, como a questão do voluntariado, há estudantes que optam por fazer voluntariado, gerir projetos, mesmo em contexto académico, portanto, tudo isso são experiências que são muito valorizadas no mercado de trabalho e que tornam a pessoa mais completa, porque na realidade o curso lá está, dá-nos a teoria, dá-nos a parte mais técnica, mais hard, mas as empresas cada vez mais precisam de pessoas versáteis. Portanto, como eu dizia anteriormente, ou no início, na primeira pergunta que fizeram, de facto o que é preciso é termos profissionais, e o que as empresas valorizam é terem profissionais que sejam adaptáveis a uma realidade que pode mudar. Nós vimos agora durante o Covid isso acontecer, ou seja, empresas que comercializavam determinado produto e que de repente têm que se reinventar e estão a comercializar máscaras ou gel desinfetante, não é? Portanto, isto acontece, e claro que os profissionais não mudaram, não mandaram todos que lá estavam embora e recrutaram novos, portanto, é feito com quem está e com quem tem esta capacidade de se adaptar. Portanto, todas as experiências que possam acrescentar, no fundo, visões e perspectivas diferentes ao profissional são bastante valorizadas. Depois, a segunda ferramenta, eu salientaria aqui a questão da aprendizagem. A questão de, para além do nosso curso, termos aqui outras formações, outra bagagem também teórica, porque não? Por exemplo, uma competência que é bastante valorizada no mercado de trabalho é a competência linguística. O Luís, por exemplo, fala aqui que ele integra uma empresa que vai ter contacto, portanto, com outros meios, e, portanto, ele terá certamente que falar aqui um idioma que não o português, para se fazer entender e para entender, não é? Portanto, isso é uma competência bastante valorizada no mercado, cada vez mais nós estamos num mundo global e, portanto, é muito importante, e isto tudo faz parte de uma aprendizagem que às vezes tem que ser feita em paralelo ao curso. E depois, a questão muito importante,
que é a chatice, mas que é a questão da marca pessoal. Porque o profissional, ou neste caso o recém-graduado, tem que conseguir comunicar qual é que é a sua proposta de valor. Ou seja, ouve-se muito falar em proposta de valor das organizações, mas a verdade é que cada um de nós tem que conseguir demonstrar qual é a sua proposta pessoal de valor, que tem para o mercado, que tem para aquela empresa, que tem para aquele setor e que é diferenciador. E, portanto, isso começa-se a construir antes, começa-se a construir, se calhar, desde o início do curso, ou até mesmo antes, e ao longo do tempo tem que ser comunicado de alguma maneira. Portanto, temos aí as redes sociais que nos ajudam muito, né? Portanto, estamos aqui no mundo da comunicação, ajudam-nos a partilhar, no fundo, o que pensamos, sobre aspectos sobre os quais nos interessamos e, se calhar, em áreas onde gostaríamos de exercer alguma função, e isso deve ser feito, portanto, a pessoa deve ter presença, deve comunicar, no fundo, o que tem para oferecer de uma forma eficaz. Faz nas redes sociais, faz no CV, faz na própria entrevista, portanto, há muita forma no fundo, de reforçar aqui a sua marca pessoal. Eu diria que são estas 3 ferramentas, mais do que a média, que são importantes, portanto, no mercado de trabalho. Sim, muitas vezes até vemos que, de facto, o que se valoriza mais nos currículos até a individualidade e se tem cores diferentes ou não, sempre mostra assim um bocadinho daquilo que nós somos e da dedicação que pomos, por exemplo. Sim, porque uma empresa lá está, e acredito que a Lígia tenha muito esta experiência, que uma empresa não procura um padrão de uma pessoa como todos os outros licenciados. É importante uma pessoa com capacidades para exercer. Lá está, se calhar sendo muito frio a forma como eu vou dizer isto, mas uma empresa não procura alguém para lhe dar formação, procura alguém que ajude a empresa a desenvolver e que ajude a empresa a dar mais de si e que seja um fator diferenciador para a empresa em si. E acho que por isso é que é importante as pessoas não se fecharem só num curso pela média, mas lá está a envolvência em tudo o resto. E acho que isso também é muito importante, porque senão seremos só mais um aluno daquele curso e daquela licenciatura ou mestrado. Sim. Há outra coisa muito importante que eu gostava de salientar é também as próprias empresas, claro que não vão dar formação, mas também devem, motivar a entrada de novos profissionais para as áreas, porque muitas vezes vemos aquelas questões de procuramos sem licenciados com 3 anos de experiência, que é completamente bizarro. E, portanto, também é uma coisa que nós temos que adquirir essa experiência, mas talvez não através do emprego, mas através de outras coisas. Sim, é sempre importante. Sim. Ou até, atenção, que até essa experiência pode ser ganha também até através de empregos que se tenha em part-time ou durante as férias. Portanto, toda e qualquer experiência aqui que nos ponha em contacto com o mundo do trabalho antes de procurarmos o nosso verdadeiro primeiro emprego são de valorizar e devem ser acrescentadas ao currículo, sobretudo se nos acrescentaram competências, porque, regra geral, acrescentam sempre, não é? Sim, qualquer tipo de trabalho acaba, mesmo trabalhando num supermercado, mas estando a fazer uma licenciatura numa área diferente, estamos a aprender a comunicar com pessoas, por exemplo, e a gerir uma equipa de outros profissionais com que trabalhamos. E é sempre, acho que é uma coisa que acaba por ser valorizada à mesma, é saber, no fundo, o que é que nós estamos a tirar daquela experiência também. Seja importante tocar. E, portanto, se calhar... Mais alguma questãozinha? Acho que não me surge nada. Não, Não, terceira pergunta. Temos mais. Podemos usar mais. Ok, pronto. Temos tempo, ainda estamos temos bem. Tempo, então uma das perguntas que eu também pensei foi hoje em dia os mercados são um bocado voláteis e tendo em conta a pandemia, se ainda faz sentido planear uma carreira a médio ou longo prazo e se sim, quais seriam os conselhos que seriam importantes para nós fazermos isso corretamente? Sim, ou seja, eu penso que sim, vai depender muito, obviamente, de cada um. Se nós estivermos a falar numa perspectiva de carreira associada a uma empresa e associada àquilo que a empresa tem para nos oferecer, eu diria que não.
Porquê? Porque a carreira é cada vez mais vista, e mesmo pelas novas gerações, como algo que deve ser gerido por mim, deve ser gerido pelo profissional de forma individual e que é única. Ou seja, não existe uma carreira igual à outra, no fundo. E, portanto, gerir a carreira acaba por ser uma competência, mais uma, que temos que adicionar à nossa camada de competências, porque gerir a carreira, no fundo, vai-nos dar aqui uma série, ou sabermos gerir a carreira, vai-nos dar aqui uma série de ferramentas para nós estarmos mais seguros no mercado de trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Gerir a carreira, conforme o nome gerir indica, portanto, requer aqui alguns métodos de gestão. Começa logo pela questão de nós nos conhecermos a nós próprios e sabermos analisar muito bem a quem nós somos, no sentido de quais são os nossos talentos, quais são as nossas forças, no fundo, quais são aquelas tarefas que nós executamos com elevada facilidade, porque somos bons a fazer aquilo, e que deve ser usado, digamos assim, como o nosso cartão de visita, ou que deve ser, na realidade, posto em paralelo com aquilo que são as oportunidades, e quando encontramos um match, devemos utilizar, portanto, estas forças justamente para termos mais sucesso na nossa carreira. Por outro lado, temos de conhecer aqueles que são as nossas áreas de melhoria. Isso faz parte também da gestão de carreira. Se eu quero trabalhar numa determinada área que exige competências de comunicação, por exemplo, e se eu sei que sou muito introvertido, que não tenho, enfim, que falta desenvolver essa competência da comunicação, então devo colocar-me fora da minha zona de conforto e devo procurar forma de desenvolver essa competência, se realmente é algo que eu quero e que faz sentido dentro da minha carreira. Depois, devemos definir os nossos objetivos, ou seja, o que é que nós queremos fazer, o que é que nós gostamos e gostaríamos de estar a fazer. Estes objetivos devem ser postos sempre em perspectiva em relação à realidade. E é aqui que entra o mercado de trabalho e o conhecimento do mercado de trabalho. É muito importante numa gestão de carreira eu conhecer o mercado de trabalho, conhecer bem os setores, as empresas, aquilo que são os requisitos, as competências que estas empresas procuram, ser bastante curioso nesse aspecto. E isso faz-se de muitas formas, faz-se através dos sites das empresas, faz-se, na minha ótica, das formas mais eficazes, falando com profissionais que já desempenham as funções que nós gostaríamos de desempenhar, e questionando, ou que estão nas empresas onde nós gostaríamos de estar, e, portanto, falando com eles, trocando ideias, conhecendo bem o mercado de trabalho e percebendo onde é que as nossas forças e as nossas fraquezas poderão aqui entrar. Portanto, em termos de forças, obviamente, onde é que eu posso ser uma mais-valia, em termos de áreas de desenvolvimento, o que é que eu ainda tenho de fazer para conseguir lá estar. Depois, a questão da carreira, mais uma vez, e como eu falei há pouco, portanto, a questão da marca pessoal é muito importante, ou seja, eu tenho que saber criar e desenvolver os meus cartões de visita para as organizações me conhecerem. Esses cartões de visita são o CV, são o pitch, são um perfil no LinkedIn e noutras plataformas, são a minha presença nas redes sociais, portanto, são artigos que eu escrevo, são conferências em que eu participo, portanto, é no fundo a forma como eu me apresento perante o mundo do trabalho. E depois, definir aqui bem a estratégia de procura de emprego, ou seja, perceber aquilo que eu quero no momento, ou seja, o que é que faz sentido dentro do meu planeamento de carreira neste momento. Se eu tenho que adquirir uma determinada competência antes de conseguir chegar onde eu quero realmente estar, então eu vou, se calhar, testar um emprego que ainda não é exatamente aquilo que eu quero, até porque muitas das vezes existem aqui outras situações que jogam nesta escolha e que nos pressionam para tomarmos alguma decisão. Podem ser questões financeiras, questão de família, enfim, podem ser N questões que nos fazem, se calhar, numa primeira fase, termos que aceitar que uma oferta ou uma oportunidade que ainda não é exatamente aquilo que nós queremos, mas acho que é muito importante na gestão de carreira nós conseguirmos extrair o melhor de todas as oportunidades que temos, e depois sempre com o foco no objetivo, naquele que é o nosso objetivo, ou os nossos, porque atenção que esta questão da programação da carreira, isto não é assim tão linear para todos. Se eu vos der o meu exemplo, eu formei-me na área da comunicação, nunca trabalhei na área da comunicação e aos 37 anos descobri que a minha paixão são os recursos humanos. Portanto, isto não é nada linear e isto pode mudar ao longo da vida. O importante é não perdermos o foco e aquilo que realmente nos faz brilhar os olhos.
Portanto, no fundo é saber que nós efetivamente, se calhar não vamos chegar logo ao objetivo, mas que temos que ir construindo o nosso caminho até lá. Sim. Exatamente. Justamente. Pronto, e agora pensando aqui numas situações mais caricatas, como nos processos de recrutamento, o que é que, com certeza que já viu muitas coisas, o que é que diria que são os principais erros a evitar nas entrevistas para uma pessoa que procura o primeiro emprego? Bom, de facto, essa questão é ótima, faz-me lembrar aqui imensas situações engraçadas, nem tanto, mas sim, de facto, existem algumas situações que se devem conhecer de antemão e que se devem evitar. Uma delas, e eu diria que é assim, aquela que, vou passar a expressão, que mais enerva às vezes os consultores de recrutamento, é o facto da pessoa não se preparar suficientemente bem. Eu vou dar-vos um exemplo de algo que aconteceu. Eu contactar um candidato e no seguimento de uma candidatura que fez, e ele responder-me, não estou bem a ver a empresa, diga-me lá, era o quê mesmo, não estou a ver, fiz tantas candidaturas. Isto não deve acontecer. É o fator logo de eliminar a pessoa, logo. Demonstra alguma falta de interesse. É verdade que quando nós estamos em procura ativa de emprego, é verdade, há pouco eu disse que o Luís esteve 1 ano e meio à procura de emprego, mas fiz mal as contas, foi só meio ano, não é, Luís? Fiz mal as contas. 7, 8 meses, calhar. Certo, fiz mal as contas. Lá está, no de economia, pronto. A questão da preparação é muito importante. Muitas das vezes, quando nós estamos em procura ativa de emprego, efetivamente nós mandamos muitas candidaturas. É muito importante nós termos aqui um ficheiro que nós, nem que seja um caderno, onde nós registamos aquilo que estamos a fazer, as candidaturas que estamos a enviar, aquilo que se chama o dossiê do candidato. O Luís, por acaso, deu aqui um exemplo que foi bastante interessante, que foi as entrevistas e os processos pelos quais ele foi passando, foram-lhe ensinando, foram-lhe trazendo ensinamentos e aprendizagem que fez com que ele mudasse completamente a estratégia e depois tivesse sucesso. Portanto, é muito importante que esta questão da preparação, portanto, que nós registremos aquilo que estamos a fazer, porque, por um lado, para não cairmos neste erro, depois de a empresa nos ligar e nós não sabemos bem que empresa é e que oferta é que é, o que é erradíssimo, mas, por outro lado, também, porque isto depois para nós também é uma mais-valia, não é? Porque sabemos, se formos escrevendo as lessons learned, não é? De cada fase do processo pelos quais vamos passando, vamos aprendendo com isso e, portanto, pode ser aqui também uma ferramenta. Portanto, faça-no, nem que seja pela questão da aprendizagem. Agora, preparar-se é muito importante. O Luís deu aqui um exemplo também que eu achei curioso, que foi, eu tive aqui uma primeira oferta, a empresa tinha interesse em mim, mas eu senti que não me enquadrava naquela empresa. E, portanto, o preparar-se também é isso. É eu conhecer quem é a empresa, quais são os valores, qual é a missão, como é que se posiciona, será que isto tem a ver comigo, tem a ver com os meus valores, tem a ver com aquilo que eu procuro, será que me vou enquadrar, porque também existe essa questão, será que eu me vou enquadrar nesta cultura? E, portanto, o preparar-se é tudo isso, não é? Portanto, é não só mostrarmos que tivemos cuidado e interesse, como também nós próprios fazemos a nossa análise, de facto é a empresa para a qual nós queremos candidatarmos. Depois há outra coisa, que é, eu trabalho numa empresa que, por onde passam centenas e centenas de candidatos, e nós temos, se calhar não, por vezes quem está a candidatar-se não tem noção do outro lado, mas nós temos uma ferramenta, e acredito que a maioria das empresas também, ou pelo menos que trabalham nesta área também o tenham, onde nós conseguimos ter uma fotografia do candidato muito, portanto, com todas as suas interações que tem connosco. Portanto, quando nós vemos um candidato que se candidata a diversas ofertas em simultâneo, isso passa uma mensagem. Ou seja, passa uma mensagem ou de que a pessoa não sabe bem o que é que está à procura, ou que qualquer coisa serve, ou, enfim, passa uma mensagem errada e se calhar não é aquela que nós queremos passar. O que eu quero dizer com isto também é muito importante, nesta preparação, fazermos a candidatura que realmente, ou as candidaturas que realmente fazem sentido para nós, e não dispararmos em todas as direções, até porque se estivermos na mesma empresa, isso vai-se ver. Portanto, isso, e nestas empresas que eu aconselho vivamente quem está à procura do primeiro emprego, a inscrever-se nestas empresas, portanto, a mandar uma candidatura espontânea, a fazer sua inscrição em empresas como é o caso da Randstad, porque nós temos recrutamento especializado, nós fazemos... temos recrutamento em todas as áreas, em todos os setores, e contactamos com centenas de clientes. E na área do recrutamento
especializado, portanto, se calhar onde procuramos aqui mais os recém-licenciados, nós fazemos, portanto, processos de recrutamento e seleção para clientes e depois a pessoa, o candidato selecionado, integra o cliente e assina contrato diretamente com o cliente. Portanto, há pouco, esta semana, aliás, uma colega da área de recrutamento especializado partilhava que aquela equipa, por exemplo, dentro da Randstad, conhece cerca de 300 candidatos por semana. Portanto, imagina, isto é imenso. Se nós nos pudermos dar a conhecer, acho que devemos fazê-lo. Já estou a fugir um bocadinho à questão, mas vou então aqui passar para outros erros que nós encontramos nas entrevistas. A questão da indumentária é muito importante e eu queria sobretudo salientar neste ponto a questão da indumentária quando nós estamos em entrevistas online. Temos que os processos de recrutamento passaram numa grande escala para um ambiente remoto. Portanto, nós fazemos entrevistas a candidatos que estão, tal como nós, nas suas casas, e o que sentimos é que muitas das vezes existe aqui uma vontadinha quando estamos na nossa casa, que ainda mais do que quando temos que nos deslocar a um escritório para uma entrevista. Portanto, esta questão é importante. E não é eu não estou aqui a falar de uma indumentária formal, eu estou a falar de uma indumentária adaptada à cultura da empresa. E mesmo que seja uma cultura mais informal, o à vontade não é o à vontadinha. Portanto, isto é uma questão que ainda é importante e que... Sim, não é para estar de pijama em casa, não é, Lígia? Não é como nós fazemos nas aulas, que é... Não vamos estar a fazer... Ninguém repara. E nas entrevistas online... Desculpa lá interromper-te agora neste momento. Então, e lá está, e falavas de uma coisa que eu acho que é importante também as pessoas perceberem, que é um erro comum, que é a indumentária é importante, mas lá está, é preciso conhecer a identidade da empresa. Porque, por exemplo, se a empresa tem uma identidade que é mais descontraída, não vamos totalmente de fato para uma entrevista, porque a própria empresa pega nessas pessoas e diz, ok, não te enquadras nos nossos padrões. Acho que é importante as pessoas conhecerem a empresa, certo? Fazerem aquela pesquisa. Sem dúvida. Eu acredito que, e as empresas acreditam que para cada função e para cada empresa tem de existir, nós como candidatos temos de contar uma história diferente, temos que ser quase aqui um personagem diferente, no sentido em que se para aquela cultura faz sentido eu ser um bocadinho mais informal, se calhar estou até a candidatar-me a uma função mais criativa, mais na área do marketing, etc. Portanto, é importante o CV, é importante a história que eu conto e as competências que eu vou valorizar, e é importante a indumentária, porque tudo isso fala. E os consultores são pessoas de recrutamento, são pessoas muito experimentadas, muito experientes a analisar tudo isso. E, portanto, sim, aparecer de facto numa empresa muito mais descontraída, de facto, demonstra logo que há ali um desadequamento entre, uma desadequação, entre aquilo que é a cultura empresarial, a identidade da empresa e a do candidato, sim. Portanto, isso é extremamente importante. Na questão das entrevistas online, e eu estou a referir aqui mais a questão das entrevistas online porque acaba por ser bastante frequente atualmente. Nós fazemos as entrevistas mais através de videochamada e o que acontece é que, sobretudo no início, nós sentimos que havia muita despreparação para este tipo de entrevistas e lá está, a questão da indumentária e a questão de tudo o resto, portanto a questão da própria postura, a entrevista, daquilo que vamos dizer, do ruído que temos em casa, do próprio background, às vezes, do que temos na câmara, de mudarmos o ângulo da câmara e estarmos a ver o que não queremos. Portanto, há erros que são comuns, temos que ter cuidado quando estamos perante uma câmara, testar o som e testar a imagem antes, portanto, ter esse cuidado, avisar o consultor ou portanto, a pessoa que o vai entrevistar se alguma coisa falhar logo, atempadamente. Portanto, tudo isto são preocupações a ter e que muitas das vezes falham neste contexto mais online. Outra coisa que se calhar no contexto do primeiro emprego é mais difícil, mas que aproveito para deixar esta nota, mesmo quando nós temos uma má experiência em determinado empregador, isto nunca deve passar numa entrevista, ou seja, não devemos passar as nossas dores com o empregador anterior, porque estamos a passar uma péssima imagem daquilo que se calhar no futuro podemos vir a dizer do atual, ou seja, quando nós temos uma má experiência, devemos se calhar salientar que não nos adequámos, que não foi a experiência que estávamos à procura, que seja, mas dizer mal do antigo ou do atual empregador é bastante negativo e conotado bastante negativamente numa entrevista de emprego.
E depois, eu diria, se calhar aqui por fim, apesar de haver outros episódios que poderiam engraçar, por exemplo, posso contar que uma coisa que a minha experiência me diz é que todos em Portugal, ou uma boa parte dos candidatos em Portugal, falam espanhol. E depois, quando nós vamos estudar espanhol, eu percebo e tal, porque, claro, todos É nós... um portunhol. Pronto, mentir também não é bom, ok? Até porque há funções em que realmente o espanhol é necessário e o espanhol isto é só um exemplo engraçado, mas que é válido para todas as outras situações. Mentir não é bom, até porque se dissermos que algo que depois não se possa comprovar, só nos vamos estar a boicotar a nós próprios, não é? No fundo. Finalmente, eu gostava de salientar aqui um aspecto que eu acho extremamente importante, que é a questão de saber contar a sua história. Quem faz recrutamento, regra geral, segue uns padrões sempre muito parecidos. Quem é especialista, portanto, nesta área, quem faz isto há bastante tempo, segue os tipos de entrevistas são muito semelhantes e, portanto, há certas questões que são quase sempre colocadas e os consultores de recrutamento fazem, enfim, de uma forma muito geral, obviamente, sempre questões que se baseiam muito em situações que o candidato já passou e que queremos saber como é que ele reagiu em determinada situação, que resultado é que obteve, como é que foi, como é que reagiu, mas regra geral, ou então entrevistas mais situacionais, em que nós colocamos uma situação e perguntamos ao candidato como é que ele reagiria perante essa situação. Portanto, de regra geral, as entrevistas têm muito este tipo de questões, para além depois de todas as outras fases, podem ter testes e outro tipo de exercícios que existem no processo de recrutamento. Mas, de uma forma geral, eu ousaria quase aqui uma percentagem elevadíssima, começa sempre por conte-me a sua história, não é? Conte-me um bocadinho o seu percurso, o que é que já fez, quem é o X ou o Y, portanto, conte-me um bocadinho aquilo que fez. Isto é algo que nós devemos absolutamente treinar antes da entrevista. Portanto, colocarmos em frente ao espelho, em frente a um amigo, em frente a um familiar e contarmos a nossa história e sabermos salientar exatamente aquilo que a empresa está à procura, porque nós já fizemos o nosso trabalho de casa, já percebemos que nos identificamos, já percebemos que temos ali forças que podem ser uma mais-valia para a empresa, então temos que saber contá-lo e contá-lo de forma eficaz. E quando andamos ali para trás e para a frente no CV, contamos a experiência mais recente, depois vamos para a mais antiga, depois acaba por passar ali mesmo na fluidez do nosso discurso, isso acaba por impactar bastante. Portanto, isto é algo que devemos treinar e devemos saber contar a história de forma eficaz, lá está, isto entra mais uma vez na questão da marca pessoal. É importante sabermos comunicar quem somos e só há uma forma de ser extraordinário, que é treinando. É a única forma. E esse trabalho, às vezes até, lá está, estarmos a contar uma coisa recente e depois voltarmos para trás, se efetivamente for bem construída a narrativa e se for uma história bem contada, se calhar funciona, acredito que sim. Bem, sim. Olha, vamos juntar aqui o Luís agora, porquê? Porque vamos fazer o joguinho, um desafiozinho, ok? Portanto, explicando, o jogo é Learn, Drink and Copy. Não sei se vocês conhecem, isto é uma forma adaptada de um jogo que é uma palavra feia, Marry Kill. Exatamente. Pronto. Ou seja, aqui vamos ter 3 nomes e vão ter para cada categoria escolher o nome que querem. Portanto, e como é que vai funcionar isso? Ou seja, o Learn é basicamente quem é que vocês escolheriam para ser vosso professor, ok? O Drink, pronto, como a palavra indica, quem é que vocês escolheriam para ir ver uns copos. E o Copy seria quem é que vocês escolheriam para copiar, ok? Pode ser interpretado como quiserem, pode ser copiado para um exame, copiar na vida alguma coisa, ok? Pronto. Portanto, estão preparados? Vou dar aqui os primeiros 3 nomes, ok? Portanto, primeiro, Filomena Cautela, João Baião e Diogo Morgado. Conhecem os 3, estamos familiarizados. São nomes assim sonantes, por isso não há aqui nenhuma dificuldade. Sintam-se à vontade já para fazerem as vossas escolhas. Se calhar começamos por ti, Luís, pronto, que é para... Como tiveste aí um bocadinho calado, agora voltamos aqui em força. Ok. Então, eu diria copiar João Baião, porque ele tem cara de bom aluno. Sinto que ele era bom aluno. Pelo menos dá essa ideia. Beber Filomena Cautela, porque gosto muito de a ver em televisão e nota-se que é uma pessoa bastante divertida e que tem coisas para contar e coisas para dizer, isso seria bastante interessante.
e professor Diogo Morgado, porque sinto, até pela experiência que ele tem e pelo sucesso que ele teve lá fora, sinto que é uma pessoa que também tem muito a ensinar e que conseguiu, de certa forma, atingir os seus objetivos, e gostaria de perceber um bocadinho a mindset dele e talvez perceber um bocadinho o lado dele e como é que ele chegou onde chegou. Muito bem, foi bem defendido, muito bem, defendeste muito bem as tuas escolhas e eu não digo nada contra, concordo, muito bem. Passamos para ti. Lígia, já fizeste a tua seleção? Então, eu iria aprender algo com a Filomena Cautela. Acho que a Filomena Cautela é assim um furacão de palco, lá está, esta questão da comunicação é sensível a ela e, portanto, acho que teria muito a aprender com ela nesta questão da comunicação, do à vontade, do humor que ela tem, portanto, acho que é uma figura bastante interessante e, portanto, colocaria aqui na aprendizagem. Beber uns copos, se calhar ia com o Diogo Morgado, não pelo motivo mais óbvio, porque acho que gostava de ter uma boa conversa com ele. Ele tem uma experiência de uma carreira interessantíssima e acho que gostaria de ver uns copos com ele e de conhecer um pouco mais num ambiente mais informal esta história. O que deixa aqui, qual era a outra hipótese? Era o copiar. Copiar, sim. Pronto, o João Baião. Copiava pelo João Baião, também concordo com o Luís. Acho que ele era um bom. Ok, muito bem fundamentadas. Passando então aqui para o segundo trio. Com atenção, apontem se quiserem. Hernani de Carvalho, Ana Malhoa e o Tony Carreira. Muito bem, dando assim uns segundinhos para pensarem, que é capaz de ser um bocado difícil esta. Sim, acho. De nomes aqui se conhecem, Hernani Carvalho também, que acho que pode ser o nome menos conhecido aqui. Agora, se calhar, começamos então inverso. Exato, pela Lígia. Acho que podemos começar, Lígia. Como é que fazia as seleções? Já fechamos o nosso trio? Sim, acho que sim. Então, eu escolheria para copiar o Hernani de Carvalho, sem dúvida. Depois, para beber um copo e professor, não é? Acho que foi difícil. Sim, se calhar ia beber uns copos com a Ana Malhoa, ia ser divertido. E vá, por exclusão de partes, copiava pelo Tony Carreira. O professor, era o professor. Era o? O professor. Portanto, tinhas dito o Hernani de Carvalho, era copiar ou o professor? Não, era copiar. Então troca. Então posso fazer uma troca? Sim, à vontade. A escolha é tua, ainda não bloqueaste a resposta, está tudo bem. Pronto, o Hernani de Carvalho, então vou fechar agora. O Hernani de Carvalho era o professor e o Tony Carreira ficava para copiar. Eu nunca fui muito copiar, portanto... Eu agora vou ser um bocado mauzinho, mas também não há problema porque o Tony Carreira está habituado a copiar, porque ainda há pouco tempo foi um bocado criticado por plágio, por isso está tudo bem. É melhor do que ninguém ia ser a melhor. Ele sabe copiar, por isso estou a copiar por ele e ias sair de uma profissional a copiar. É ser um bocado óbvio, Mário. Exatamente. Bem, Luís, e tu? Diz-me tu escrita. Eu começo já pelo Tony Carreira porque eu escolhi copiar exatamente por causa disso. Portanto, estamos na mesma onda. Depois, quis baralhar um bocadinho e também vai acabar por ser diferente das escolhas da doutora Lígia, e escolheria beber com o Hernani Carvalho, ok? Porquê? Porque ele está sempre muito sério, eu sinto que ele está sempre muito sério, então gostaria de vê-lo assim num modo mais... Vamos provocá-lo. Mas gosta de desinibir. Exatamente, mais desinibido, mais informal. E professora Ana Malhoa, porque gostaria também de perceber assim um lado mais sério dela e se calhar perceber o que é que ela me tinha a ensinar. Acho que iria por aí. Muito bem. Legítimo, totalmente legítimo. Passamos então para o terceiro e último trio. Portanto, eu gosto muito deste trio, sem dúvida. Fernando Mendes. Fernando Mendes para mim era tudo. Fernando Mendes para mim, se pudesse escolher para tudo. O Hermano José e o Jorge Gabriel. Ok. Bem, Luís, e agora começamos por ti. Que é para ter assim, para também darmos tempo agora à Lígia para pensar também, para estar mais à vontade.
Ok, então, copiar Jorge Gabriel, porque lá está, também tem cara de um aluno e tem armas de uma pessoa muito ponderada e que sabe o que é que está a fazer e o que faz bem, portanto, iria copiar pelo Jorge Gabriel. Depois, beber uns copos com o Fernando Mendes, porque acho que a noite ia acabar bem, acho que provavelmente não nos lembrar da noite em si, mas iria acabar bem a noite. E professor, o Hermano José, porque sinto que ele tem mesmo, é uma das pessoas cá em Portugal que tem mais a ensinar, já é muito bem sucedido e é muito bom naquilo que faz e é uma referência porque já faz aquilo que faz há muitos anos e continua a não ser ultrapassado por ninguém. Há pessoas que chegam ao patamar dele, mas ele continua, apesar de já ter passado tanto tempo, continua a reinventar-se e a conseguir tem aquela capacidade de adaptação que é um ótimo exemplo. É isso, passados os anos todos ele soube se adaptar e como alguns pararam, mas ele não, ele adaptou-se ao mercado pessoal. Já está a gerir a carreira, estão a ver? É verdade. Exato, eu gosto da carreira. Bem, passamos para ti, então. São as minhas escolhas. Sim, vou concordar com o Luís, eram as minhas escolhas também. Portanto, o Hermano José, sem dúvida, a questão do professor, acho que ele tem aqui uma carreira, é um homem inteligentíssimo, tem uma carreira absolutamente extraordinária e portanto, sim, aqui como referência na questão da gestão de carreira, sem dúvida que seria com ele que eu gostaria de aprender algo mais. O Fernando Mendes, sim, divertidíssimo, não é? Portanto, é a característica que está mais ligada, ou que, enfim, na primeira em que penso quando penso em Fernando Mendes, e portanto com ele iria sem dúvida beber uns copos. E o Jorge Gabriel tem todo o ar de que era um ótimo aluno, portanto eu iria copiar dele, sem dúvida alguma. Muito bem, muito boas escolhas, muito boas fundamentações. Muito bom grupo muito bom trio. Este é ótimo, este foi ótimo. Muito interessante, muito bem. Bem, acabamos por aqui, fechamos aqui o joguinho. Temos que agradecer muito aos convidados por estarem aqui e darem as suas experiências e perspectivas. Foi uma conversa muito interessante e espero que isto ajude aos recém-licenciados e ao pessoal que está por aí na luta à procura de empregos, especialmente nesta altura um pouco complicada, não é verdade? Não se esqueçam, não utilizem pijama quando estiver numa entrevista de trabalho. Fundamental. E vejam bem o que é que tem no fundo, não tenham os vossos posters de futebol, que isso, pronto, sim. Assim um fundo... A menos que efetivamente lá está, vão para uma entrevista de emprego para trabalhar para relatos de futebol, ou então para uma vendedora de pijamas, são os únicos contextos que eu acredito que se calhar efetivamente faça sentido. Mas usem pijama da empresa, que é para dar mais pontos, brownie points. Para dizer que já estão a apoiar a empresa há muito tempo. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio e mandem sugestões de temas e convidados, já sabem, no Instagram rede.pt e nós tentaremos fazer o que podemos para vos continuar a entreter, não é verdade? Sim, olha, e de forma de despedida, como sempre, temos sempre uma musiquinha tonante, não é? E desta despedimos-nos com a Tuna de Engenharia da Universidade do Porto e em forma de despedida com a sua música Oi. Tengo marcada en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo en mejor desde que te conocí. Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente y tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar
frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnudan de ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de